Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o Hit Notícias continua acompanhando a coletiva do governo de São Paulo, que fala sobre a situação da pandemia e vacinação no estado. As regras atuais da fase vermelha, onde só os serviços essenciais podem funcionar, permanecem. E diante da gravidade dos novos casos que exigem mais tempo de internação em UTIs, o que contribui para a sobrecarga dos hospitais, serão abertos 338 novos leitos, sendo 167 unidades de terapia intensiva. E sobre a vacinação, foi revelado que a vacina Coronavac tem eficácia contra as 3 variantes em circulação no país. E mudando de assunto, o prejuízo do turismo brasileiro desde o início da pandemia no país já passou 290 bilhões de reais. A Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo calcula que o setor chegou a fevereiro deste ano operando com apenas 42% de sua capacidade de geração de receitas. As idas e vindas pelo Brasil afora são cada vez mais raras por causa do medo da Covid e dos períodos de isolamento. Por isso, a expectativa é a de que apenas em 2023 o turismo brasileiro volte ao nível médio de geração de receitas de antes da pandemia. Os hotéis e pousadas tiveram as maiores quedas do setor. Em compensação, o consumidor que ainda está viajando consegue lucrar. Em janeiro, o preço das passagens aéreas diminuiu em média 6,6%. E olha só, por causa dos impactos da pandemia, 20 estados brasileiros registraram recorde na taxa média de desemprego em 2020. É o que apontam os dados divulgados hoje pelo IBGE. Os resultados regionais acompanharam a média nacional. Conforme divulgado pelo IBGE na última semana de fevereiro, a taxa média anual de desemprego do país em 2020 foi de 13,5%, a maior de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. As maiores taxas foram registradas em estados do Nordeste e as menores no Sul. Somente em 7 estados a taxa de desemprego média do ano não bateu recorde. São eles: Pará, Amapá, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina. Entre os 20 estados que registraram recorde, 12 tiveram taxa superior à média nacional. Os estados nos quais a taxa foi menor que a média do país são Rondônia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Em 15 estados, a maioria do Norte e Nordeste, o nível de ocupação ficou abaixo de 50% em 2020. Isso significa que menos da metade da população em idade de trabalhar nesses estados estava ocupada no ano. Na média nacional, foi a primeira vez que isso aconteceu. E nos destaques internacionais, o Unicef considera inadmissível que os centros comerciais sejam reabertos antes que as escolas. Milhões de alunos ficaram sem aulas em todo o mundo por causa da pandemia do novo coronavírus e vários países ainda não retornaram o ensino, muitos deles aqui na América Latina. Países como Panamá, Peru e Equador ainda estão sob esse esquema. E o Unicef exige a reabertura dos centros de ensino. Não pode ser possível. Não é possível que reabram restaurantes, shoppings, cassinos, cinemas, mas não abram as escolas. Acho que a coisa mais importante que temos que priorizar é a reabertura das escolas. O Unicef estima que pelo menos 3 milhões de crianças na região nunca voltarão às escolas e o número pode aumentar se as aulas não forem retomadas. Um relatório do Unicef aponta que a média mundial de fechamento de aulas presenciais por conta da pandemia é de 95 dias, enquanto na América Latina é de 158 e um calendário escolar de 190 dias. Especialistas apontam que a medida não é eficaz no controle da pandemia, já que o contágio é baixo nos centros de estudo. Outra preocupação é em relação às crianças mais pobres.
já que muitas dependem das refeições oferecidas nas escolas. Com os menores em casa, também aumentou o índice de violência, além de suicídio entre os mais jovens. A fabricante de brinquedos Lego registrou aumento no lucro e das vendas em 2020. Um ano marcado pelos confinamentos e pelo tempo de permanência em casa. O lucro líquido foi o maior já registrado e ficou em US$ 1,5 bilhão. As vendas das famosas peças de plástico aumentaram 13%. De acordo com a Lego, a cota de mercado mundial aumentou apesar da pandemia, que obrigou a empresa a fechar temporariamente fábricas na China e no México e aumentou os custos de entrega. As vendas cresceram em todo o mundo, em particular graças ao aumento do comércio online e à duplicação das visitas ao seu site. O sucesso também foi atribuído à abertura de 134 novas lojas, incluindo 91 na China, onde a empresa pretende expandir sua presença. E os Jogos de Tóquio serão realizados sem espectadores do exterior por causa dos temores relacionados à pandemia. A informação é da imprensa japonesa. Já o Comitê Olímpico Internacional disse que foi acordado em uma reunião na semana passada que uma decisão sobre os espectadores vindos do exterior seria tomada até o final do mês de março. De acordo com a Kyodo News, o governo japonês já concluiu que não é possível permitir que torcedores que moram fora do Japão assistam aos Jogos, devido às preocupações do público japonês sobre o coronavírus e ao fato de terem aparecido variantes mais contagiosas em muitos países. Segundo o jornal Asahi Shimbun, o Comitê Olímpico pediu ao Japão para abrir exceções para convidados estrangeiros entre os patrocinadores da competição, uma demanda em análise pelo governo. E você já pensou em fazer uma viagem a bordo de um luxuoso trem sul-africano bem longe da Covid? Pois é, o passeio de 2 dias é famoso pelas paisagens e o serviço 5 estrelas. Mas quem quiser se aventurar vai ter que pagar um preço bem salgado. $1.300, mais de R$7 mil. Uma última olhada na montanha da Mesa e nos arredores da Cidade do Cabo antes de começar uma experiência de 48 horas a bordo do Trem Azul 5 estrelas. Este trem é a joia do sistema ferroviário sul-africano e até pouco tempo atrás atraía entusiastas de todo o mundo. Mas a pandemia de Covid-19 mudou tudo. A companhia baixou os preços com o objetivo de se tornar mais atraente para os turistas locais. O valor das passagens caiu pela metade, $1.300 por pessoa em cabine compartilhada com pensão completa. Muitas pessoas tinham a viagem na lista de desejos, mas estava acima do orçamento do público em geral na África do Sul. Agora, com a Covid e as fronteiras fechadas, a tornamos acessíveis a essas pessoas e os locais têm aproveitado com prazer e temos recebido uma boa resposta. Ao longo de 2 dias e 2 noites, os passageiros experimentam elegância, luxo e tranquilidade. Para muitos, esta é a primeira viagem a bordo do Trem Azul. Este não é o caso de Abram e Singrid, que preferem os trilhos aos ares e já fizeram a viagem mais de 10 vezes ao longo de 40 anos. Temos negócio na Cidade do Cabo e gostamos de viajar para lá ou Pretória, onde moramos. Quando você chega à Cidade do Cabo, está relaxado, porque é isso que o trem faz por nós. Você relaxa, aproveita a boa comida, bom vinho e boa companhia. Nos 70 anos de vida, a fórmula simples do Trem Azul continua a mesma. Os bilhetes são caros, mas com tudo incluído. Bebidas, refeições, entretenimento e alguns momentos que não têm preço. Como a vista do deserto nas primeiras horas da manhã. Após 1.600 quilômetros de luxo, deixar o trem e voltar à realidade não é fácil. Se eu pudesse, faria isso uma vez por mês. Agora, da Cidade do Cabo a Pretória, na próxima faria o caminho contrário, só para apimentar a vida.
Os acampamentos ao lado dos trilhos do trem são um lembrete das desigualdades da paisagem social na África do Sul. Chegando à estação de Pretória, os parênteses de um momento de encantamento acabam para este pequeno grupo de viajantes, que passou 2 dias longe dos problemas da vida e da preocupação com o coronavírus. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.